Dom de línguas estranhas. Qual é a realidade? Qual é a verdade por trás dessas mentiras? Dessas pessoas que fingem falar línguas estranhas? Nós vamos estudar isso agora. Eu quero que você imagine o seguinte. Imagine se eu pregasse a palavra de Deus assim. So, today we're gonna talk about John chapter 8 verse 32. The word of God says, and we'll know the truth, and the truth will set you free. We are of the ministry Jesus doesn't lie, and we have another word of God to bless his life. Você imagina se eu pregasse a palavra de Deus para você dessa forma? Você ia conseguir entender, meu irmão? Você ia permanecer aqui ouvindo a palavra de Deus sem entender nada? Você consegue entender algumas coisas que eu já estou querendo dizer? Não adianta nada, meu amigo. Não adianta nada você querer ir para uma igreja onde o seu pastor fica falando em línguas. Não adianta nada você querer aprender a falar em línguas se você não sabe o principal dom do Espírito Santo, que é a profecia. Olá, amigos, eu sou de Brasil. Eu sou do Ministerio de Jesús No Mente. Eu tenho uma palavra de Deus, a predicação da verdade para abençoar a sua vida. E conocerei a verdade e a verdade. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus. A pessoa não consegue entender o que está sendo dito. Ah, eu tenho na predicação da verdade, a palavra de Deus. Ah, pelo amor de Deus, meu amigo. Você precisa ler a palavra de Deus. Não adianta você querer falar em língua se você não sabe o significado daquilo que Deus quer que você saiba. A palavra de Deus ensina. 1 Coríntios capítulo 14. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Porém, o que profetiza edifica a igreja. Versículo 5. Desejo que vós todos faleis em línguas, mas desejo ainda mais que todos vocês profetizem. O que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que esse também interprete, e assim edifique a igreja. Versículo 6. Ora, irmãos, suponhamos que eu me apresente entre vós falando em línguas. Em que vos serei útil se eu não vos comunicar nem revelação, nem conhecimento, nem profecia, nem ensinamento? Meu irmão, a palavra de Deus está dizendo para você que aquele que profetiza, ele fala aos homens, edificando e confortando e exortando. Mas aquele que fala em línguas, ele edifica a si mesmo. Por que eu estou pregando sobre isso? Hoje é a nossa terceira pregação. Muitas pessoas têm dúvidas em relação a aspectos simples do Evangelho. Imagine você chegar aqui, irmão, quero receber áudio. E quando você abrir áudio, está o áudio em inglês. E quando você abrir o áudio, está o áudio em espanhol. Você vai dizer, eu não consigo entender. Eu prefiro que você me explique de uma forma clara, para que eu possa aprender na palavra de Deus aquilo que realmente está escrito, porque a palavra de Deus ensina e conhecereis a verdade vos libertará. Eu não tenho que ficar aqui, oi labachúrias de caramanaias, oh Senhor, oi glambarabarasúbias, oi decama. Isso é uma palhaçada, meu amigo, isso não é dom de línguas. Além disso, o dom de línguas ele é inferior ao dom da profecia. Porque mais vale você profetizar em nome de Jesus, e profetizar não significa dizer que eu vou... Olha, meu irmão, eu estou vendo que tem um anjo de Deus com uma chave de uma casa para abençoar a tua vida. Estou vendo que fizeram uma macumba contra você. Estou vendo que vai vir uma desgraça no Brasil em 2017. Isso não é profecia. Isso é profetada. Profecia é baseada nos interesses do Espírito Santo. Profecias avisa para você o que você tem que fazer hoje para você mudar, para que você se aproxime de Deus antes que seja tarde demais e você seja direcionado ao fogo do inferno por toda a eternidade. As pessoas, quando a gente fala de inferno, as pessoas não têm noção do que é um inferno. O inferno representa a ira de Deus. Você já imaginou você ficar sem ar, você morrer sem ar? Você já imaginou chamas queimando o seu corpo? Você consegue imaginar a dor que é você queimar um dedinho? Esses dias eu fui fazer um macarrão aqui, meus irmãos, e eu não sei cozinhar, né? Tentei fazer um macarrão, coloquei o macarrão no fogo e deixei aquele pegador de macarrão dentro da panela, né? Então assim, o macarrão foi fervendo e o pegador de macarrão, que era de metal, na hora que eu fui meter a mão, irmãos, pra pegar, eu tirei a mão rápido e gritei, diabo! Por quê? Porque doeu demais, o meu dedo ficou dolorido. Ficou o dia inteiro ardendo. Por quê? Porque o fogo, ele causa dor. Ele causa sofrimento. Isso meu dedinho, meu irmão.
polegar, que eu fui fixar para pegar o pegador de macarrão, e doeu muito. Então quando a gente fala inferno, as pessoas pensam que inferno, um inferno, mas não sabem o que significa o inferno. As pessoas não sabem o que significa o inferno, por isso elas vivem na brincadeira. Por isso nós estamos pregando dia e noite a mensagem do Evangelho para que você entenda que não adianta você querer falar em línguas se você não sabe nem servir a Deus, meu amigo. Você não se arrependeu dos seus pecados, você não está obedecendo o Evangelho, você não conhece a Bíblia. Como você quer falar em línguas, meu amigo? A palavra de Deus está mostrando para você. Você pode conferir, por favor, sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 1. Empenhai-vos pelo amor e aspirai os dons do Espírito, principalmente o dom da profecia. A profecia significa você ser boca de Deus nessa terra. Abaixo dos profetas, acima dos profetas no reino de Deus, estão apenas os apóstolos. Claro que Jesus está acima de todos, porque Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas em uma escala hierárquica, a palavra de Deus nos ensina que primeiro vem Cristo, Deus, claro, depois vem os apóstolos, que são o alicerce da igreja, a estrutura da igreja primitiva, e depois vem os profetas. Profeta verdadeiro. O profeta vem acima daqueles que profetizam em línguas. Você imagine eu pregando o Evangelho para você. Vamos falar. John chapter 8, verse 32. And we will know the truth, and the truth will set you free. That's why we are descendants of Abraham. Meu amigo, isso não vai acrescentar em nada na sua vida. Você vai dizer, olha, eu não estou interessado no que você está falando, porque eu não estou entendendo. Então perceba que Deus sabe isso. Olha o que Deus fala. Pois aquele que fala em línguas, ele não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele fala em êxtase espiritual, coisas misteriosas. Mas aquele que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e confortando. Então o objetivo do reino de Deus não é que você seja um ermitão. Você pode ter o máximo de conhecimento que você tem sobre Deus, mas se você não pregar o Evangelho, você não vai edificar as pessoas. Por mais que você fale em línguas no seu quarto, isso não tem valor algum diante de Deus. Porque mais vale você ser um homem que prega o Evangelho, uma mulher que prega o Evangelho e mostra para as pessoas que elas precisam se arrepender dos seus pecados. Você precisa começar a compreender que você precisa ser boca de Deus nessa terra. A sua boca precisa ser uma trombeta, meu amigo. A sua boca precisa anunciar o reino de Deus, precisa anunciar o Evangelho, precisa denunciar as heresias, precisa denunciar os pecados. As pessoas vão amordaçar a sua boca dizendo, não julgue, não julgue, não julgue. Mas eu te digo, julgue sim, porque João 7,24 manda você julgar. Efésios capítulo 5, versículo 11, manda você julgar. João capítulo 16, versículo 8 e 9, manda você julgar. O Espírito de Jesus veio para julgar o pecado. Então quem manda você se calar é porque não quer ouvir a verdade, porque vive na mentira. Meu amigo, não adianta você querer falar em línguas. Oh, Senhor, labachúrias de caramanaias, Deus está nesse lugar, Senhor. Oh, sacripanta, labaracatumba, tumbalacatumba, tumbatá, tumbalacatumba, tumbatá, oh, glória. E o crente mentiroso, que não conhece a Bíblia, que vai para a igreja acreditar em pastor, quando ele vê o pastor fazendo essas heresias, ele acredita. Ih, rapaz, o meu pastor é cheio de unção, olha lá, ele fala em línguas. Ih, rapaz, glória a Deus, aleluia, pastor, glória a Deus, o senhor é homem de Deus, pastor. Pastor, o senhor pode orar por mim? Essa é a típica frase do religioso mentiroso. Pastor, você pode orar por mim? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por mim. Hebreus 4,16 ensina que existe um sumo sacerdote que não possa não se compadecer das nossas fraquezas. Cristo conhece as nossas fraquezas. Por isso ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por ele. João 14,6. Ele disse que ele é o único mediador da relação entre Deus e os homens. O que isso significa? Que somente ele tem poder para levar as suas orações ao altar de Deus. Já leu Apocalipse 8? As orações dos santos são incensos que são levadas dia e noite para o altar do Senhor. As orações dos santos de Deus. Aqueles que se arrependeram dos seus pecados e estão buscando uma vida verdadeira ao lado do Senhor. Você pode ter pouco tempo de conversão, meu amigo, não interessa. O que importa é que você plantou a semente e está regando a cada dia, e no momento certo ela vai crescer e vai frutificar, e você vai ser um grande servo de Deus, uma grande serva de Deus, porque eu profetizo isso em nome de Jesus na sua vida. Eu profetizo que você vai ser boca de Deus. Eu profetizo que você vai ser um grande pregador, uma grande pregadora, você vai fazer uma grande obra
para Deus na sua vida, porque você vai estar sempre no centro da vontade de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós fazemos aquilo que Deus quer. Nós não fazemos aquilo que nós queremos. A palavra de Deus ensina isso. Por isso nem sempre fazeis o que quereis. Por isso nem sempre fazeis o que quereis. Às vezes eu fico aqui querendo estudar e Deus fala, você vai pregar. Aí eu sei, não, eu quero estudar. Não, você vai pregar. E eu aprendi isso. Eu aprendi a ouvir a voz de Deus no meu coração. Porque as pessoas ouvem a voz de Deus, mas elas fazem a voz de Deus morrer. Porque elas brigam tanto com aquela voz que manda ela se arrepender dos pecados, manda ela trabalhar para Deus, que Deus fala, eu não vou mais falar com essa pessoa, porque essa pessoa não quer me ouvir. Ela endureceu o coração à repreensão. Por isso, eu vou deixar ela de lado para que ela ande com as próprias pernas, porque lá na frente, a desgraça vai cair sobre a vida dela. E eu vou rir dessa pessoa. Deus fala isso no Salmo, meu amigo. A desgraça virá sobre eles e eu me rirei deles. Eu me rirei deles. Deus irá rir da sua desgraça. A palavra de Deus ensina isso, meu amigo. Está no Apocalipse. Então não venha, então Deus vai rir de mim. Claro que vai. Ele está vendo que você é tolo, que você é insensato, que você pensa que é inteligente, que você é religioso, está na mentira, está na safadeza, está na imoralidade, está na prostituição, está usando droga, está bebendo, está fumando, está se misturando com gente que não presta, está na vaidade, colocando foto em rede social dia e noite, ficando de papinho imoral dia e noite, papo inútil, não quer estudar, não quer trabalhar, você não faz nada, você é um peso nessa terra. João Batista avisou, o machado já está colocado à raiz da árvore, toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Então você vai ser cortado e lançado ao fogo, ou seja, você vai morrer e vai para o inferno. João Batista falou isso, o machado já está colocado à raiz da árvore, ou seja, Satanás está ao seu derredor bramando como leão procurando a quem tragar. Não dei brechas ao diabo, o salário do pecado é a morte, Efésios 4:27, Romanos 6:23. Então quando você peca, o machado de Satanás já está pronto do seu lado para levar você para o inferno, meu amigo. Você não está entendendo isso, as pessoas não conseguem entender. Por isso que eu estou profetizando para você essas coisas, porque aquele que é de Deus, conforme ensina João 16:8-9, ele profetiza acerca do pecado. Ele denuncia o pecado, mostra para a pessoa que ela tem que se arrepender antes que seja tarde, porque virá o julgamento de Deus. Então as três coisas que ele anuncia é exatamente essa. É você lutar contra o pecado, é você andar em justiça, e é você esperar o julgamento de Deus. Você pode conferir, por favor, João capítulo 16, versículos 8 e 9. Então, se você não anda em justiça, ou seja, não anda fazendo a vontade de Deus, se você não conhece a Bíblia, se você não vive em santidade, se você vive na mentira, você precisa se arrepender. Você precisa tomar vergonha na cara. Imagina você se casar com uma mulher, você que é homem se casa com uma mulher e você casa com ela, aí todos os dias ela é uma esposa maravilhosa, mas às sextas-feiras ela é uma prostituta que transa com um monte de homem. Você ia gostar de ter uma esposa assim, meu amigo? Ah, mas ela é perfeita todo dia. Ué, mas sexta-feira ela te trai. Assim são vocês com Deus. Muitos de vocês têm uma relação com Deus de segunda a sexta. Aí sábado e domingo tá na bebedeira, tá na mentira, tá na safadeza, tá se misturando com gente que não presta. Então vocês são prostitutos. Vocês não têm amor a Deus, porque se vocês tivessem amor a Deus, vocês viviam uma vida de devoção para Deus. Então perceba que o que eu estou profetizando na sua vida é muito mais importante do que eu ficar aqui pregando para você em línguas. Porque assim você conhece a verdade e assim você pode se libertar por intermédio do conhecimento da verdade. Então Deus, Ele diz para você, versículo 5, desejo que vós todos falais em línguas e desejo ainda mais que todos profetizeis. O que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, e menos que este, ao menos que esse, também interprete, e assim edifique a igreja. Então nós vemos as heresias das igrejas evangélicas. O pastor fala assim, ó, oi, lamachúrias de caramaraias. Aí vem um outro pastor e fala assim, eis que te digo, servo de Deus. Aí o pastor fala assim, aí o outro pastor fala assim, eis que o Senhor te avisa, esse ano será o ano de vitórias para abençoar a tua vida, você que é dizimista nessa igreja. E aí as pessoas vão ser enganadas. Então eles distorcem a Bíblia, eles praticam heresias, praticam a blasfêmia, ou seja, atrelam a Deus algo que não é de Deus, algo que é demoníaco. Então a pessoa que crê nesses falsos profetas que ficam fazendo palhaçadas em cima dos púlpitos, são pessoas que estão entrando naquela igreja porque querem. O problema não é o falso profeta, porque ele é um instrumento de Deus para que o vagabundo pague conforme a sua crença. Isso se chama operação do erro.
operação do erro. 2 Tessalonicenses capítulo 2. A pessoa que nega seguir a Cristo, a renunciar à sua vida de pecados, a carregar a sua cruz e seguir o nome de Jesus de perto, obedecendo aos mandamentos do Senhor, ela é uma pessoa que será entregue à religiosidade, ou seja, a operação do erro. Quem disse isso foi Deus. Se você está entrando dentro de um templo religioso, achando que Deus está lá dentro, você está na operação do erro. Se você está dando dízimo, você está na operação do erro. Se você está participando de cultos de oração na sua religião, você está na operação do erro. Os servos de Deus, Elias estava misturado com alguém quando caiu o fogo do céu? Ou ele estava sozinho? Lembre-se disso. Elias era um homem. O que fez cair fogo do céu não foi a quantidade de homens que orou com Elias, mas a palavra de Deus ensina. Foi Elias que fez cair fogo do céu. Perceba que a oração do justo tem grande poder. Não é assim que está no livro de Tiago, capítulo 5? A oração do justo tem grande poder. Não é a oração do vagabundo que tem poder, porque Deus não ouve a oração de vagabundo. Ah, irmão, como assim? João capítulo 9, versículo 31. Provérbios 28, versículo 9. Isaías capítulo 1, versículo 15. Ah, irmão, você fala muita Bíblia, eu não consigo entender. Não consegue entender porque você não busca. Efésios ensina isso, meu amigo. Você está sem a armadura de Deus, sem a espada do Espírito. Oséias avisou, Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento sobre as Escrituras Sagradas. As pessoas querem falar em línguas, mas não querem edificar o próximo. As pessoas querem falar em línguas para ser vistas. Elas querem ser vistas lá na frente, no púlpito. Oi, labassúrias! Aí quem está sentado diz assim: ih, rapaz, lá o cara tá no Espírito Santo, meu amigo. Não tá. Acredite, não tá. Porque quando você está no Espírito Santo, você está na santidade. Não adianta você querer falar em línguas se você está na mentira, meu amigo. O dom do Espírito, ele desce sobre aquele que verdadeiramente é servo de Deus. Satanás também faz milagres. Satanás também profetiza. Satanás também expulsa demônios. Ou você se esqueceu da palavra de Deus que ensina: Senhor, naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, profetizei em teu nome. Senhor, Senhor, expulsei demônios em teu nome. E Jesus dirá: não vos conheço. Afaste-se de mim, você que praticou o pecado. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticastes a iniquidade. Iniquidade é pecado. Meu irmão, será que você quer falar em línguas ou será que você quer falar para que as pessoas entendam? Será que você quer falar em línguas para que as pessoas olhem para você? Ou será que você quer falar de Deus para que Deus olhe para você? Porque o que eu faço para Deus. Não quero seu dinheiro. Não quero sua amizade. Pelo contrário, quero nada seu. Não quero nada seu. Ah, irmão, eu quero participar do Ministério Jesus Não Mente. Como eu faço? Ah, manda uma mensagem pra gente, a gente vai enviar a mensagem pra você. Ah, irmão, mais o quê? Acesse a nossa rádio, www.jesusnaumente.net. www.jesusnaumente.net. Ah, irmão, mas eu quero ouvir as pregações. Acesse o YouTube, Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. Irmão, você pode conversar comigo? Não. Por quê? Porque eu não tenho ninguém pra conversar. Eu tenho a Bíblia pra ler. Eu tenho um joelho para orar. Eu tenho uma fé para desenvolver. Jesus não disse que misture-se com as pessoas e você será abençoado. Jesus falou. Deus falou. Clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Empenhai-vos pelo amor e aspirai pelos dons do Espírito. Ele não está falando que eu tenho que me empenhar em ficar do lado das pessoas. Eu prego para as pessoas. Jesus, quando se sentou com os pecadores, ele sentou para pregar. Ele se misturou, mas ele sabia se portar como filho de Deus. Ele não era um vagabundo que se misturava para ficar falando vagabundagem, como ensina o Salmo 1. Então você não aprendeu a se misturar com as pessoas. Você vive se manchando com os pecados que as pessoas oferecem. A pessoa começa a falar mal da outra e você vai e cai na dela. A pessoa é a língua do diabo para te fazer tropeçar e você não consegue enxergar que essa pessoa está fazendo mal para sua vida. Essa pessoa que você está imaginando agora é ela que está te fazendo tropeçar na fé. Porque toda vez que você se mistura com ela, você cai na graça de Deus. E o diabo diz: ah lá, caiu de novo. Então você que está me ouvindo, ou você toma vergonha na cara e afasta de vez essas pessoas da sua vida. E cuidado, você pode ser essa pessoa na vida das pessoas. Você pode ser o próprio instrumento do inferno na mão do diabo e achando que é um instrumento de Deus. Preste bem atenção, você que é safado, imoral, adúltero, você que bate na sua esposa, você que reclama da sua mãe, reclama da comida, você que bebe, fuma, você que está pensando em roubar as pessoas, você que tem interesse nas pessoas, só fala com os outros por interesse, só fala pelas pessoas por beleza, só fala com as pessoas porque quer sexo, você é um filho do diabo. João 8,44 ensina isso. Então perceba, meu amigo,
que a palavra de Deus, a língua, falar em línguas, é uma coisa. Eu falo em línguas no meu quarto, mas eu e Deus. Qual foi o dia que você abriu um áudio do Ministério Jesus Não Mente e você falou assim? Aí eu comecei a pregar assim. Mas o que a pessoa vai ouvir, não vai entender. A palavra ensina isso. Então mais vale você profetizar em nome de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, como ensina Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 8 ao 11, do que você exclusivamente ser um instrumento nas mãos do diabo, querendo aparecer, querendo atenção. Eu não quero atenção. A minha glória é exaltar o nome de Jesus. A minha glória é fazer com que você entenda o Evangelho, para que você seja liberto. João 17:17, santificai-os na verdade, porque a minha palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus tem poder para transformar a sua vida. Você precisa entender, meu amigo, aquilo que está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era criança, eu falava como criança, eu pensava como criança, raciocinava como criança. Mas quando eu me tornei adulto, eu rejeitei o que era próprio de criança, ou seja, pensamento de criança, sexo, beber, sair, fumar, falar mal dos outros, ficar com um coleguinha rindo de besteira, se misturar com um coleguinha para fazer palhaçada. Meu amigo, isso é pensamento de criança. Será que você não consegue focar na sua vida para você estudar, trabalhar, buscar uma família ao lado de uma esposa, somente uma esposa, para que você seja um pai, para que você eduque seu filho, para que você tenha uma família conforme a vontade de Deus, porque Deus abençoará a sua família. Agora, se você não aprender a raciocinar como homem ou mulher, seja você o que for, não adianta você querer esses pensamentos medíocres. Porque eu vou pra Bahia, vou curtir o carnaval na Bahia. Eu fico ouvindo isso de pessoas de 30, 35 anos. E eu fico assim, meu Deus, a pessoa não amadureceu. A pessoa não amadureceu. Desde os meus 10 anos eu detesto o carnaval. Eu sempre detestei carnaval. Primeiro porque eu tinha medo de perro. Aquele bicho do inferno aparecer na minha frente, eu ficava chorando desesperado. Hoje em dia, se eu pudesse, eu pegava um pedaço de pau e dava na cabeça desse povo. Mas aí seria violência e não seria fruto do Espírito. Mas a vontade que dá é essa. Porque as pessoas estão se fantasiando de demônios. Ou você acha que o carnaval... O que significa carnaval? É festa da carne, meu amigo. Safadeza. É AIDS pra cima e pra baixo. Sífilis. Tudo que é doença venérea você vai pegar. Então, por isso que tem distribuição de preservativo de graça no carnaval. Por quê? Porque estimula a promiscuidade sexual. Então perceba que Satanás ele tem sempre um plano para a sua vida. Porque o objetivo de Satanás é passar o pecado como algo normal. Então o governo, dando preservativo, ele passa a imagem de que ele está se preocupando com a pessoa. Só que por trás dessa ideia, ele passa a imagem de que no carnaval é uma data para você fazer sexo. Meu amigo, a imoralidade sexual é um pecado que conduz ao inferno. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Então você que é um vadio, uma vadia, preste bem atenção, hein? O salário do pecado é a morte. No meio daquele tumulto vai sair uma bala perdida, alguém com uma faca que vai cravar nas suas costas e você vai morrer. E aí vai chegar no inferno e Satanás vai rir da sua cara. A palavra de Deus é dura, meu amigo, já pregamos isso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. O Cristo crucificado é escândalo para os judeus e a loucura aos olhos dos gentios. Mas para nós que cremos que Jesus é o nosso Salvador, que nós devemos obedecer os seus mandamentos, Ele de fato é a nossa salvação. Ok, meus irmãos? Existe uma santidade sem a qual ninguém verá a face de Deus. Hebreus capítulo 12. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 ensina: Santo, Santo, Santo. Nós temos que nos santificar, porque Deus é santo. Sejam santos como santo é o vosso Pai Celestial. Isaías ensina: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo. Ele é tão santo, mas tão santo que a sua face não pode contemplar o mal. Está no livro de Abacuque. Então, se você não aprender o valor da santidade, se você não transformar sua mente continuamente para que você possa entender qual é a boa e perfeita vontade de Deus para a sua vida, você vai continuar vivendo no erro, na mentira. Satanás vai entrar na sua vida, vai destruir a sua vida, porque ele veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. E ele não vai destruir o seu dinheiro, não vai destruir o seu relacionamento, ele vai destruir a sua fé. Porque ele sabe que quando você perde a fé, você fica fraco. E quando você perde a fé, Deus não se agrada de você. Hebreus 10:36. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Irmãos, então era isso que eu tinha para dizer. Não vou ficar aqui citando a Bíblia, porque senão a gente fica aqui até amanhã. Para mim é um grande prazer evangelizar as pessoas. A mensagem que eu quero deixar para você é que não adianta você querer falar em língua se você não sabe a palavra de Deus. Não adianta você querer falar em língua se você está no pecado. Não adianta você querer falar em língua se você não tem compromisso com Deus. Não adianta você querer falar em língua na frente de todo mundo se você não sabe ajudar o pobre necessitado. Meu amigo, preste bem atenção. A sua fé vai te levar para o buraco. A palavra de Deus ensina em Mateus: cego guiando cego, ambos cairão no buraco. Se você quer crer em pessoas que falam em línguas, tome cuidado. Peça a Deus um dom chamado de discernimento.
e ele te ensinará o que é certo e o que é mentiroso, para que você possa discernir e fazer a escolha correta, para que você não seja enganado por esses falsos profetas. Irmãos, era isso que eu tinha para dizer. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Nós temos um canal no YouTube, Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. Convido vocês a participarem do nosso canal, se inscrevam. Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. Acesse a nossa rádio em www.jesusnãomente.net. Peço que você participe também do nosso grupo no WhatsApp 021 981 719616. Adicione a gente, mande uma mensagem: irmão, quero receber pregações, e nós enviaremos pregações para vocês todos os dias, ok? Peço que você compartilhe essa mensagem com o máximo de grupos que você puder, para que as pessoas possam chegar ao conhecimento da verdade, para que as pessoas possam ser libertas das mãos de Satanás, das heresias que são pregadas dentro desses templos religiosos, porque quando elas conhecem a verdade, elas são libertas. João 17:17, João 14:6, João 8:32. Então, preste bem atenção, ouça essa pregação, dissemine para o máximo de grupos que você puder, passe para todos os seus contatos e ore a Deus para que essa palavra chegue ao máximo de pessoas possíveis, porque essas almas, elas precisam ser libertas das mentiras. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Dízimo não é dinheiro. O que Jesus quer de você não é dinheiro, é obediência e arrependimento dos pecados. Marcos capítulo 1, versículo 15. Isaías capítulo 58. Fique na paz.